Oi, pessoal! Voltei aqui para a gente continuar as nossas aulas de matemática. Agora, nós professores vamos dar as aulas, não vai ser mais pela plataforma do Etapa. Então, eu espero que vocês gostem. Se tiver alguma reclamação, alguma sugestão, sempre é bem-vindo. Espero que vocês tenham descansado nesse momento, nesse mês de férias que vocês tiveram. E hoje a gente vai continuar a nossa aula de matemática sobre geometria analítica. A gente já tinha começado a abordar esse assunto antes das férias, então a gente aprendeu algumas coisas como calcular a distância entre dois pontos. Então, se vocês não lembram da fórmula, deem uma voltadinha nesse conteúdo. A gente também aprendeu a calcular o ponto médio entre dois pontos. Então, a gente iniciou essa abordagem. Hoje a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre isso e eu espero que vocês gostem da aula. E podem deixar aí embaixo nos comentários algumas dúvidas que vocês tiverem, algumas sugestões, ou podem mandar lá no Facebook pra gente, tá bom? Então vamos começar a aula. Bom, pessoal, vamos então continuar a nossa aula de geometria analítica, retas. Nessa aula, a gente vai falar sobre equação reduzida da reta, que vocês já devem estar um pouco familiarizados por causa que vocês já aprenderam a equação de primeiro grau. Nós vamos falar também do coeficiente angular e coeficiente linear, que são dois parâmetros muito importantes para a gente construir a equação da reta. E a gente vai falar também da equação geral da reta. Bom, a equação reduzida da reta ela é dada da seguinte forma: y é igual a ax mais b. O y, ele sempre vai estar isolado de um lado da igualdade. E ele vai ser igual a ax mais b. O a sempre vai ser um número que vai estar multiplicando o x. E ele é chamado de coeficiente angular da reta. O b é sempre o número que vai estar sozinho. E ele é chamado de coeficiente linear da reta. Então, sempre que eu falar de a, eu estou falando do númerozinho que está multiplicando o meu x. E sempre que eu falar de b, eu estou falando do meu número que está sozinho. Então, agora a gente vai destrinchar um pouco mais esses coeficientes, porque eles são muito importantes. E se vocês entenderem isso, vocês conseguem montar a equação da reta para qualquer reta que vocês tiverem. Então, vamos falar primeiro do coeficiente angular, que é o a. Então, angular a. O coeficiente angular ele é dado pela tangente do ângulo formado pela reta e o eixo x. Nossa, como assim? Vamos lá, então. Aqui eu trouxe vários exemplos para vocês de gráficos de reta, ok? Então, esse A, ele nada mais vai ser do que a tangente desse ângulo, formado por quê? Pelo quê? Pelo eixo X e a reta, que nem eu tô apontando aqui no mouse para vocês. Então, a tangente desse ângulo, aqui no caso chamado de alfa, vai me dar o meu A. Então, assim, não confundam alfa. Alfa é o ângulo, tá, gente? 30 graus, 60 graus, 90 graus, etc. A tangente de alfa vai me dar o meu valor dA, que é o número que acompanha x. Então, esse valor pode ser vários valores. Então, olhando aqui no nosso primeiro gráfico, a gente tem uma reta que não corta o eixo x, ela só corta o eixo y. Então, nesse caso, o ângulo que está sendo formado entre o eixo x e a minha reta é zero. Então, a tangente de 0 graus é igual a zero. O que isso significa? Significa que o meu A é zero. Então, a equação da minha reta vai ser dada por y igual a ax mais b. Só que como a tangente do meu ângulo é zero, eu posso substituir A por zero, que nem a gente está vendo aqui, e a gente vai ter que a minha equação reduzida da reta vai ser simplesmente x igual a b, y igual a b. B a gente vai estudar ainda, mas adiantando, B nada mais é onde a reta corta o eixo y. Aqui a gente não tem representado, mas seria esse valor aqui. Vamos para o próximo gráfico. O próximo gráfico, ele me deu um ângulo alfa, que eu falei para vocês que é de 60 graus. Então, qual que vai ser o meu A? O meu A vai ser a tangente de 60 graus, que é igual a raiz de 3. Isso aqui acho que vocês também já aprenderam um pouquinho. A tangente de 30 graus, de 45 e de 60, vocês têm que saber.
Então, qual que vai ser a minha equação reduzida da reta? Vai ser y é igual a ax mais b. E aí eu posso substituir o meu a por raiz de 3. E aí depois eu vou ensinar vocês a calcular o b, mas por enquanto a equação da minha reta fica y igual a raiz de 3 mais x mais b. Nesse outro caso, terceiro gráfico, a gente vê que a minha reta ela não corta o eixo y. Mas o meu ângulo alfa formado entre meu eixo x e a minha reta é 90 graus. E não existe tangente de 90 graus, pessoal. Então, a gente não vai ter uma equação da reta nesse caso. Mas a gente pode falar que o x vai ser um valor constante. O x sempre vai valer p, que é onde ele corta aqui no eixo x, tá bom? Mas a gente não vai ter um y resultando em alguma coisa. E por último, a gente vai analisar esse outro gráfico aqui, que a reta ela tem um ângulo alfa maior que 90 graus. Nesse caso, pessoal, o que eu sugiro para vocês? Vamos supor, então, que esse ângulo alfa ele vale 120 graus. Então, eu teria que ter a tangente de 120. Mas eu não sei a tangente de 120, eu sei de 30, de 45 e de 60. Mas pensa assim, o ângulo suplementar de alfa, é o tanto que falta para dar 180. Então, assim, quanto que falta para 120 dar 180? Eu faço 180 menos 120 e acho 60. Então, esse ângulo aqui, que eu estou demonstrando com o mouse, ele vale 60. Então, assim, a tangente de alfa, que é 120, ela vai ser igual à tangente de 60, só que em valor negativo. Então, eu posso pensar na tangente de 60 e simplesmente colocar um sinal de menos, tá bom? Então, a tangente de 60 vai ser menos raiz de 3 sobre negativo. Então, assim, pensa assim, gente, que 120 mais 60 é igual a 180, por isso que eu tô usando 60, tá? E outra coisa também, que pode me dar certeza que isso aqui é negativo. A reta, ela é decrescente. Então, eu vou ter que ter um valor de A negativo. Sempre assim. Sempre que a minha reta for decrescente, o meu A vai ser negativo. Aqui no meu segundo exemplo, em que a reta é crescente, ela está ascendendo. Nesse caso, eu sei que o meu A sempre vai ser positivo, ou seja, raiz de 3. Então, deu certo. É sempre legal a gente conferir no final. Então, lembre-se sempre, se está crescendo o meu A é positivo, se está decrescendo o meu A é negativo. Continuando aqui esse slide, ele é para falar justamente isso. Se a minha reta é crescente, o meu A é maior que zero, ou seja, ele é positivo. Se a minha reta é decrescente, o meu A é menor que zero, ou seja, ele é negativo. Lembrando que o meu A é o número que multiplica x. O alfa é o ângulo, o tamanho desse ângulo aqui, tá bom? Sobre o coeficiente linear, b. Ele é o valor de y em que a reta corta o eixo y, sendo positivo quando ele está acima do eixo x e negativo se está abaixo. Então, vamos olhar o que isso aqui significa. Aqui eu trouxe dois exemplos. Vamos olhar onde a minha reta corta o eixo y. Tá vendo que ela cortou aqui no 3? Então, isso significa que o meu b, da minha equação reduzida da reta, né, y igual a x mais b, o meu b vale 3. Então, por exemplo, qual seria a equação dessa reta aqui desenhada? Seria y é igual a ax mais 3. E depois eu vou ensinar a calcular esse a quando a gente não tiver o ângulo. Nos exemplos anteriores, a gente tinha um ângulo 60 graus, 30 graus, 90 graus. Aqui a gente não tem. Então, eu vou explicar para vocês como vai fazer isso depois para a gente completar essa equação. Na minha segunda foto, tá vendo que a minha reta está cortando o eixo y no menos 3? Ou seja, o meu b vai ser igual a menos 3. O que estava escrito lá? Estava escrito que se a minha reta está cortando o eixo y acima do eixo x, que é esse aqui, ou seja, está cortando aqui para cima, ele é positivo. E se minha reta está cortando abaixo do eixo x, ele é negativo, que nem nesse exemplo aqui, menos 3. E aí, como que a gente vai achar essa equação? Eu dei uma ideia para vocês. Então, o A nada mais vai ser uma representação do ângulo que a minha reta forma com o eixo x. E o meu B
vai ser o valor em que minha reta corta o eixo y. Então, o A está relacionado com o eixo x e o B está relacionado com o eixo y. Mas aí, como que a gente vai calcular essas coisas? Cada exercício vai dar uma informação para a gente tem que saber trabalhar com aquela informação. Então, a primeira forma, a gente vai aprender a calcular a equação da reta quando é dado o coeficiente angular e quando é dado o coeficiente linear, que é o mais fácil. Ou seja, se ele me dá o ângulo e ele me dá onde a reta está cortando o eixo y, é muito fácil chegar na equação da reta. A segunda forma é se ele me dá o coeficiente angular e me dá um ponto aleatório, x e y. A partir disso, eu vou achar minha equação. Vai ficar um pouquinho mais complicado porque eu vou ter que achar o b nesse caso, ele não vai me dar o b logo de cara. E a terceira forma é quando ele me dá dois pontos aleatórios da minha reta. Nesse caso, ele não me deu o coeficiente angular, então eu vou ter que calcular o coeficiente angular. E aí a gente vai aprender como que faz isso quando ele me dá dois pontos da minha reta. Então, vamos continuar. Então, vamos falar um pouquinho da primeira forma. A primeira forma é quando ele me dá o coeficiente angular e o coeficiente linear, que nada mais é, ele já vai me dar o A e o B direto. Então, por exemplo, nessa reta aqui que a gente tem, nesse desenho. Bom, só de olhar para ela, a gente já sabe duas coisas. A gente sabe que o A é positivo, por quê? Porque eu tenho uma reta crescente. E eu sei que o meu B também é positivo, por quê? Porque ele está cortando aqui o meu eixo Y acima da minha reta X. Então, ele está aqui em cima, não está para baixo do eixo X. Beleza, então no final, essas informações vão ter que bater, isso vai ser bom para a gente conferir no final. Então, que o ângulo alfa é igual a 45 graus e o N é igual a 2, então ele já deu tudo para a gente. A gente pode montar a equação reduzida, então sempre escreve y igual a ax mais b. A gente vai partir sempre desse ponto. Então, gente, sempre assim, começa pelo a, que é normalmente o melhor para começar. O a o que é? O a é a tangente do ângulo alfa, ou do ângulo que a gente tiver aqui. Então, sempre lembra, a é igual a tangente desse ângulo. Bom, o ângulo é 45 graus, que ele me falou. Tangente de 45 graus é igual a 1. Então, já achei meu A para eu substituir aqui na minha equação reduzida. O B vai ser igual ao meu N, ou seja, o local que a minha reta está cortando o eixo Y, que ele me falou no enunciado que era 2. Portanto, a gente pode substituir aqui na nossa equação reduzida. No A, a gente vai colocar 1, no B, a gente vai colocar 2. Como qualquer número multiplicado por 1 é o próprio número, a gente pode tirar esse 1 daqui. E no final, a gente vai ter a nossa equação reduzida para essa reta aqui, tá bom? Y é igual a x mais 2. Agora, a gente vai ver a segunda forma. A segunda forma é quando é dado o coeficiente angular e um ponto aleatório, ou seja, ele não tá me dando ponto que a reta corta o eixo Y, tá vendo? A gente não tá vendo onde ela tá cortando, mas ele me deu esse ponto aqui, A, que é 1 e 2, né? O X vale 2 e o Y do ponto A vale 1, certo? Mas só de olhar aqui, a gente já sabe que o nosso A vai ser negativo, porque é uma reta decrescente, e o nosso B vai ser positivo, porque ele tá cortando aqui pra cima, ó, pra cima do eixo X, que é esse aqui, tá? Então, aqui a gente vai ter um B positivo. Então, o enunciado vai falar pra gente que J, esse ângulo aqui, formado entre a reta e o eixo X, é igual a 135 graus, ou seja, ele já me deu o coeficiente angular. Por quê? Porque a partir desse ângulo eu posso calcular a tangente. O ângulo suplementar de 135 é 45 graus. Por quê? Porque 135 mais 45 dá 180. Então, a gente pode calcular a tangente de 45 e colocar negativo. Lembra que eu falei disso para vocês? Então, a tangente de 45 graus é 1 e a gente coloca menos. Então, a gente vai ter que o A, que é o nosso coeficiente angular, é igual a menos 1. Já achamos o A, né? Na nossa equação aqui, podemos substituir o A por menos 1. Então, vai ficar y é igual a menos x mais b. Devemos achar o quê? O b agora. Como que a gente vai achar o b? A gente vai pegar a equação que a gente tem até o momento, depois de substituir o coeficiente angular,
e vai substituir os dois pontos conhecidos. Os dois pontos conhecidos são 2 e 1, né? Tá aqui representado, x igual a 2, y igual a 1. Então, a gente vai substituir o 2 aqui no nosso x, tá? E o 1 no nosso y. Então, o 1 vai vir pra cá e o 2 vai vir pra cá. Ok. Substituímos 1 e menos 2 mais b. Agora, a gente vai isolar esse b para achar quanto que ele vale. Então, passando o menos 2 para o outro lado, ele é negativo, passa positivo. 1 mais 2 é igual a 3. Então, a gente achou que o nosso b é igual a 3. E no final, a gente pode substituir o b na nossa equação, tá? Nossa equação reduzida, e a gente vai ter que y é igual a menos x mais 3, certo? Como que eu tenho certeza que isso aqui tá certo? Certeza não, mas uma ideia. O que eu falei no começo pra vocês? A é negativo. Meu A aqui deu negativo, ó. Tá vendo o menos aqui antes do x? E o meu B tem que ser positivo. O meu B deu positivo, mais 3. Então, estamos confortáveis com esse resultado. Agora, a gente vai falar da terceira forma. A terceira forma, a gente pode ver aqui, ó, no nosso gráfico, que ele vai nos dar 2 pontos. Ele não me deu quanto que é o ângulo, ou seja, já complicou um pouco minha vida, mas tudo bem. E ele não me deu onde corta no B, no eixo, onde corta no eixo Y, não me deu o B. Mas o que a gente sabe? A gente sabe que A é positivo, por quê? Porque é uma reta crescente. E a gente sabe que o B é negativo, por quê? Porque se a gente estender essa reta para cá, considerando que esse gráfico está em escala, tá, gente? Se não estiver, não dá para ver desse jeito. Mas, considerando isso, a gente pode ver que ela vai cortar mais ou menos aqui, né? Abaixo do eixo X. Então, ela vai cortar no valor de Y negativo. Então, B é negativo. Ok, então, o que a gente faz? O que eu falei para vocês? Vamos sempre começar pelo A, que é melhor. Então, ele me deu esses 2 pontos aqui em cima. A gente vai chamar ponto 1, esse ponto que é representado por 20 e 10, ou seja, x é 20 e y é 10. E o outro ponto é esse aqui mais de cima, em que o x é 50, então 50, e o y é 30. Então, temos esses 2 pontos aqui. Vou até marcar para vocês. Temos esses 2 pontos. Então, vamos primeiro achar o A. Ok. O que é o A? O A é a tangente do ângulo, formado, vou até estender aqui para vocês, ó, por esse ângulozinho aqui, tá bom? Só que o que a gente sabe? A gente sabe se eu fazer uma reta paralela ao X aqui, ó, e traçar esse ângulo aqui é igual àquele lá de baixo, é igualzinho a esse aqui, tá? Aqui entra um pouquinho de geometria, esse ângulo é igual a esse. E o que a gente aprendeu na geometria, né? A gente não sabe que a tangente de um ângulo é o cateto adjacente, é o cateto oposto, desculpa, que é esse aqui, dividido pelo cateto adjacente, que é esse aqui. Então, a gente vai calcular assim, ó, tangente de A vai ser igual ao cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. O cateto oposto nada mais é do que 30 menos 10, que é essa distância aqui, né? 30 menos 10 vai me dar essa distância de 20. Mas vamos falar em geometria analítica. Em geometria analítica vai ser o y2, porque esse aqui é o meu ponto 2 e esse aqui é o meu ponto 1. Vai ser o y2, que é 30, menos o y1, que é 1, que é 10, desculpa. Então, aqui, na nossa conta, a gente vai ter aqui, ó, y2 menos y1, dividido pelo cateto adjacente, que nada mais é que 50 menos 20. 50 menos 20 nada mais é que x2 menos x1. Desculpa, aqui tá errado, tá, pessoal? É x1. x1, que é 20. Então, aqui a gente já substituiu embaixo, ó. 30 menos 10, 50 menos 20. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, a tangente do ângulo A vai ser igual a 20 dividido por 30. Então, a tangente do meu ângulo A vai ser 2 sobre 3. Dividindo em cima e embaixo por 10, eu tenho 2 sobre 3. Então, aqui a gente achou o meu A, que é 2/3.
Então, aqui, gente, para refletir um pouco, o que a gente fez agora? A gente calculou o coeficiente angular da reta a partir de 2 pontos. Então, como que a gente fez isso? A gente pegou o y, aqui no caso, né, do ponto A menos o y do ponto B e dividiu pelo x do ponto A menos o x do ponto B, que nada mais é do que isso aqui. O que eu quero falar para vocês é o seguinte, que isso aqui é a equação do cálculo do coeficiente angular da reta. Aqui, no caso, ele chamou de M, mas isso aqui é o nosso A, que eu tô falando até agora. Tem gente que chama de A, tem gente que chama de M. Então, se vocês verem M por aí, não se assustem, o M é o A, tá? Cada matemático gosta de chamar de um jeito. Então, já coloquei os dois aqui para não confundir a cabeça de vocês. Então, o que acontece? Essa aqui é a fórmula, é uma fórmula muito importante, mas vocês podem ver que a gente fez ela na intuição, só sabendo um pouquinho de tangente, cateto, essas coisas. E o que é importante aqui, pessoal? O importante é que, na verdade, se você não tiver o gráfico, por exemplo, eu não tenho gráfico, eu não sei se o A tá em cima, se o B tá embaixo, como que eu faço, né? Então, assim, gente, o importante aqui não é saber a posição dos pontos, mas é sempre importante. Se você for colocar o y do A aqui, embaixo tem que ser primeiro o x do A, tá bom? Não vai colocar xb menos xa e colocar em cima ya menos yb. Ou senão, você pode colocar assim também. Primeiro o yb menos ya, só que aí o x vai ser xb menos xa. Tá bom? Tem que manter essa ordem, é isso que importa aqui. Então, esse aqui é o coeficiente angular da reta, é uma fórmula muito importante, mas saibam que se você entender um pouco a matéria, você consegue deduzir isso. Mas essa fórmula é importante, então guardem ela. Podemos continuar agora, porque a gente só calculou o A, né, gente? A gente usou aquela fórmula do coeficiente angular e achamos o A. Nosso A é 2/3, lembra? Ok, chegamos aqui, 2/3. E aqui, gente, a formulinha que a gente usou, ó. Que nada mais é do que a fórmula que eu apresentei nesse slide, ok? Então, vamos continuar. Lembrando que aqui é 1, que eu coloquei errado. Próximo, então, vamos calcular o B agora. Não se esqueça, a gente falou que o A era positivo, chegamos num A positivo aqui. A nada mais é que a tangente, né, gente? Então, chegamos no A positivo, 2/3, seguimos. Se chegássemos no negativo, volta, faz de novo. Então, agora a gente vai calcular o B. Por enquanto, a gente tem o A, então nossa equação tá assim. Y é igual a 2 vezes x dividido por 3. Esse aqui é o meu A. Mais B. Então, vamos calcular o B. Como que a gente faz para calcular o B? A gente vai escolher qualquer um desses pontos aqui, o 50, 30 ou 20, 10, e substituir nessa equação aqui, tá bom? Então, eu vou pegar esse menorzinho aqui, o 10 e o 20, que é mais fácil, né? O número menor fica mais fácil da gente calcular. Então, eu vou substituir o meu y por 10, que é esse valor aqui, e o meu x por 20, que é esse valor aqui. Então, colocamos 10, meu coeficiente angular, vezes 20, mais B. Assim, eu posso isolar o B e descobrir quanto que ele vale. Então, eu sei que 2 vezes 20 vai ser 40, dividido por 3, eu vou passar esse 40 dividido por 3 para cá, negativo. Então, aqui a gente vai ter B é igual a 10, que nada mais é que esse 10 aqui, menos esse tanto de número que eu passei para cá, já passei arrumadinho. Menos 40 sobre 3. Então, aqui a gente faz o MMC entre 1 e 3 é 3. 3 dividido por 1 é 3, vezes 10 é 30. Então, 30 menos 3 dividido por 3 é 1, vezes 40 é 1, menos 40. 30 menos 40 vai ser menos 10. Menos 10 sobre 3. Então, aqui a gente achou o B. B negativo. Lembra que eu falei que o B tem que ser negativo? Ótimo, chegamos num B negativo, então estamos em paz. Então, aqui a gente tem a nossa equação final. Y, nossa equação reduzida da reta. Y é igual a 2x sobre 3 menos 10 sobre 3. Então, gente, uma pausinha para reflexão aqui.
Bom, gente, o que a gente aprendeu até o momento, então? A gente aprendeu sobre a equação reduzida da reta, que tem dois parâmetros muito importantes, A e B. A, coeficiente angular da reta, e o B, coeficiente linear da reta. Coeficiente angular da reta é a tangente do ângulo que forma entre a reta e o eixo x, certo? Ele pode me dar o ângulo, e aí eu acho tangente, ou ele pode me dar 2 pontos, e aí eu vou fazer aquela formulinha que eu acabei de falar para vocês. E o B? O B é o local em que a minha reta vai cortar o eixo y, e é aquele valor que está sozinho. Esse é o meu B. Se ele está abaixo do eixo x, ele é negativo, se ele está acima, ele é positivo. E como que eu calculo ele? Ou ele vai me dar o local que a reta está cortando o eixo y, ou eu vou substituir na minha equação reduzida da reta depois que eu já achei o meu A. Então, assim, sempre achem um A primeiro. Lembrando que o A é positivo quando a reta é crescente e ele é negativo quando a reta é decrescente. Foi isso que a gente viu até agora, muito importante. Então, vamos continuar. Bom, pessoal, voltando então. O que a gente pode observar de interessante, assim? Às vezes ele vai falar assim, o coeficiente de uma reta R é 2, vamos supor. O coeficiente dessa reta é 2. E ela é paralela à reta S. E aí ele pede o coeficiente angular da reta S, ou você precisa desse coeficiente para alguma coisa. Saibam que, se as retas são paralelas, então o coeficiente angular das duas é o mesmo. Então, se da reta R é 2, a da reta S vai ser 2 também. E aí, às vezes, ele vai perguntar, mas essas retas são paralelas, separadas, distintas, ou elas são coincidentes? Ou seja, uma está em cima da outra. Que aqui no caso do desenho, elas são diferentes, né? O que vai fazer a diferença nesse caso? É o B. Tá vendo que para a reta R o B tá cortando aqui o eixo Y e a reta S vai cortar lá embaixo? O B é diferente. Então, elas não podem estar em cima uma da outra. Agora, se o B for o mesmo para as duas e o coeficiente angular também, então significa que além de paralelas, elas são coincidentes, ou seja, uma está em cima da outra. O que ele pode falar também para a gente? Ele pode falar que as retas são perpendiculares. E aí ele vai te dar o coeficiente da reta S e vai perguntar o coeficiente angular da reta S. Da reta R e vai perguntar da reta S. E aí, como que eu vou saber? Bom, gente, basicamente, a gente tem essa equaçãozinha aqui, que o coeficiente da reta R, o coeficiente angular, tá? Por isso que eu coloquei Azinho. O coeficiente angular da reta R vezes o coeficiente angular da reta S é igual a menos 1. Então, se você substituir nessa fórmula, você vai achar o coeficiente da outra reta, que ele não deu o valor. Então, assim, basicamente também, se vocês pararem para fazer continhas, fazer bastante continhas, vocês vão perceber que nada mais é do que inverter e trocar o sinal. Ou seja, se o coeficiente da reta R é igual a 2, eu vou inverter e trocar o sinal. Então, eu vou colocar o 2 para baixo, vai ficar 1 sobre 2. E vou inverter o sinal. Era positivo, vai ficar negativo. Então, de 2 vai para menos meio. Então, assim, conforme vocês forem fazer exercício, vai reparando isso, que é só inverter e trocar o sinal. Mas se vocês não quiserem pensar assim, é só substituir aqui nessa fórmula. A gente vai trabalhar mais nela daqui a pouco. E por último, é possível também calcular o ângulo agudo formado entre duas retas. Tá vendo que aqui a reta S e a reta R, elas formaram um ângulo? Quando esse ângulo não é de 90 graus, não dá para usar essa fórmula que eu falei antes. Só que a gente pode calcular a tangente desse ângulo formado entre essas duas retas, e é dado por essa fórmula aqui. Gente, sinceramente, eu nunca usei essa fórmula no vestibular, mas enfim, se aparecer algum exercício, eu só tô citando aqui para ficar em paz, para saber que vocês tiveram contato com ela em algum momento. Então, lembrando que M é coeficiente angular também. Tem gente que representa por M, tem gente que representa por A. Então, o coeficiente angular da reta R menos o coeficiente angular da reta S, dividido por 1 mais coeficiente angular da reta R vezes coeficiente angular da reta S.
Isso tem que ser um número positivo, tá bom, gente? Por quê? Por isso que tá entre módulo. Esses pauzinhos aqui nada mais é que módulo, tá bom? Então, assim, não se preocupe muito com isso, não vou me aprofundar muito nisso, mas saibam que existe. Bom, gente, agora a gente já falou bastante da equação reduzida da reta, que nada mais é aquela fórmula y é igual a ax mais b. Agora eu quero apresentar para vocês a equação geral da reta. A equação geral da reta é dada por ax mais by mais c igual a zero. Ou seja, ela está sempre igualada a zero e os termos estão todos de um lado da igualdade. Ok? Só que eu não quero que vocês confundam, porque esse a que acompanha o x, ele não é coeficiente angular, ele não tem nada a ver, não dá pra gente usar essa fórmula para pensar no gráfico. Por isso que essa fórmula nem é muito usada, mas eu vou apresentar para vocês porque ela facilita em calcular a distância de um ponto à reta. Mas é só para isso, tá, gente? Em todas as outras situações, utilizem a equação reduzida. O b, que está acompanhando o y aqui, também não tem nada a ver com aquele b que a gente estudou que corta o eixo y. Não confundam. E o c também não. Então, assim, isso aqui a gente vai ver melhor como que funciona no exercício que eu vou fazer com vocês. Então, vamos para o exercício. Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho da equação geral da reta. A equação geral da reta, ela é dada por ax mais by mais c. Como eu falei, esse a e esse b não tem nada a ver com o gráfico, não tem nada a ver se está crescendo, decrescendo, a gente não pode usar essa equação para ver isso, só a reduzida. Então, a gente vai aprender aqui como transformar a equação reduzida da reta na equação geral da reta. Bom, como que a gente faz então? A gente tem que isolar tudo de um lado. Então, como que eu faria aqui? Tá vendo que tanto os dois termos aqui, tanto que tá multiplicando o x, o a, né? Quanto o b, eles estão divididos por 3. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode multiplicar tudo que tá em cima por 3 para sumir com esses números, né? Então, aqui, vamos ficar com y é igual a 2x menos 10 dividido por 3. Se a gente multiplicar os dois lados da nossa equação por 3, então a gente vai ficar 3y é igual a 3 vezes 2x sobre 3 menos 3 vezes 10 sobre 3. E aí, a gente pode cortar esse 3 com esse 3, esse 3 com esse 3. E a gente vai ficar com 3y é igual a 2x menos 10. Agora, a gente pode passar tudo para um lado, né? 2x menos 3y menos 10 igual a zero. Então, aqui a gente conseguiu transformar a nossa equação reduzida na equação geral da reta. Tanto faz se você vai passar o x e o 10 para lá ou 3y para cá, tá, pessoal? O legal é que fique com números inteiros, assim, não com frações, que nem a gente estava antes. Bom, essa é a equação geral. Agora, a gente vai entender como que a gente usa ela nos exercícios. Então, para que serve essa equação geral da reta? A equação geral da reta ela é útil para calcular a distância entre um ponto e uma reta. E a distância entre o ponto e uma reta, por exemplo, ponto P e a reta R. Essa distância sempre forma um ângulo de 90 graus aqui. Por quê? Porque a distância é sempre a distância mais curta entre o ponto e a reta. E a distância mais curta sempre forma 90 graus. E a fórmula aí a gente quer calcular essa distância aqui. A fórmula nada mais é que distância é igual a x mais by mais c pela raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado. Nossa, que fórmula complicada, realmente, gente. Tem como calcular essa distância sem utilizar essa fórmula, mas você vai demorar muito mais. Então, assim, essa fórmula é para facilitar a sua vida, mas se você não esquecer ela e souber todo o resto que a gente falou para trás, você vai conseguir calcular. Só que essa equação é para facilitar, tá bom?
E aqui que vai entrar a equação geral da reta, na parte de cima. E como que as pessoas costumam decorar essa fórmula? Tem uma frasezinha, né, que é: achou a Beyoncé em cima da raiz do arbusto, tá? Enfim, essa é a forma que as pessoas usam para decorar. Achou a Beyoncé em cima da raiz do arbusto. Mas não está muito claro, né? A gente precisa fazer um exercício para fixar melhor como que substitui os números nessa fórmula. Lembrando que no valor de x e no valor de y aqui vai entrar as coordenadas do ponto, tá bom? E esse A, esse B e esse C, e esse A e esse B vão ser valores da nossa equação geral da reta. E eu vou mostrar, a gente vai fazer um exercício. Aqui, pessoal, vamos ver um exercício de como que a gente calcula essa distância do ponto A até o ponto P na reta R. Então, lembrando que a distância é sempre perpendicular, é o caminho mais curto, então formando 90 graus. O que a gente sabe? Que o A é um ponto 2 e 1, e a equação da reta R, ele deu a equação geral já pra gente. Se ele desse a reduzida, a gente ia ter que transformar na geral. Então, como que a gente faz? A nossa equação é essa daqui. Uma coisa que eu gostaria de substituir aqui, né, que não ficou muito bom, é que esse Azinho, na verdade, é o Azão, porque a gente tá falando da geral. E esse Bzinho, na verdade, é Bzão, e esse C é Czão, tá? Pra vocês não confundirem com a reduzida. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que o A é quem está acompanhando o x na nossa equação geral, no nosso caso é menos 2. O nosso B é quem está acompanhando o y, então aqui é como se estivesse multiplicando por 1. E o nosso C é o número que está sozinho, nesse caso ele não existe, então a gente pode dizer que é 0. Bom, esses números que você vai substituir nesse A, B e C. Aqui embaixo também, tá, gente? É Azão e Bzão. Lembra da fórmula aqui. E agora, esse x0 e esse y0 é onde eu vou substituir o meu ponto A. Então, o meu x0, na verdade, é 2 e o meu y0 é 1, que nada mais é os valores do meu ponto A. Às vezes a gente se perde, o que eu tenho que pôr no A, o que eu tenho que pôr no X, entendeu? Então, esses aqui são os parâmetros do A, B e C, e o X0 e Y0 do ponto, e o A, o B e o C é referente à reta, tá bom? Então, agora é só substituir. A distância dos dois pontos vai ser módulo, ou seja, esse número vai ter que ser positivo, tá? Por quê? Porque a distância é sempre um valor positivo, não existe distância negativa. O A é menos 2 vezes x0, que é 2, mais B, que é 1, vezes o y0, que é 1, mais C, que é 0. Dividido por raiz de A quadrado, que é menos 2 elevado ao quadrado, mais B quadrado, que é 1. Então, a distância vai ser igual ao módulo menos 4 mais 1 dividido por raiz de menos 2 elevado ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, ou seja, mais 4, mais 1. Isso aqui vai ser igual a módulo de menos 3 raiz de 5. Isso vai ser igual, quando a gente vai tirar o número negativo do módulo, ele sai positivo, então vai ser 3 raiz de 5. Os matemáticos não gostam de deixar a raiz no denominador, então vamos subir com ele. Como? Multiplicando tanto em cima quanto embaixo por raiz de 5. Então, a gente vai ter 3 raiz de 5 dividido por raiz de 5 vezes raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 nada mais é que raiz de 5 ao quadrado. Então, eu posso tirar esse 5 da raiz, porque 5 ao quadrado é 25 e raiz de 25 é o próprio 5. Então, a gente vai ter que a minha distância nada mais é que 3
raiz de 5 sobre 5. Sobre a equação geral da reta, você também pode calcular ela direto se o examinador te der 2 pontos, através de um determinante. Um determinante em que a primeira linha vai ser ocupada pelas coordenadas do primeiro ponto, então x1 y1. A segunda linha vai ser a coordenada do segundo ponto, x2 y2. E a terceira linha a gente vai deixar x e y. Na última coluna, a gente vai completar com o número 1. E aí, a gente vai achar o determinante dessa matriz igualando a zero. No final, a gente vai ter a equação geral da reta. Vamos fazer um exercício para mostrar como que vai ser. Bom, pessoal, então, uma forma da gente calcular a equação geral direto, se o examinador der para a gente 2 pontos, aqui eu tenho um exemplo. O P, que é o primeiro ponto, 1 e 2, e o Q, que é o segundo ponto, 3 e 8. Então, a gente já substituiu aqui no nosso determinante o ponto P, que é 1 e 2, o Q, que é 3 e 8, e na última linha a gente deixa x e y. Lembrando, terceira coluna, tudo 1. Então, o que a gente vai fazer? Calcular o determinante. 1, 2, 1, 3, 8, 1, x, y e 1. Como que a gente faz? Eu acho que vocês já aprenderam isso, né? Mas, de qualquer forma, a gente copia as duas primeiras colunas e depois a gente vem multiplicando, né? Então, 1 vezes 8 vezes 1 é 8, deixa positivo. 2 vezes 1 vezes x é 2x, positivo. 3 vezes 1 vezes y é igual a 3y, positivo. Agora, a gente volta, fazer até de outra cor. A gente volta fazendo, só que agora a gente troca o sinal. Então, 1 vezes 8 vezes x é menos 8x. Positivo, colocamos menos. 1 vezes 1 vezes y, menos y. 2 vezes 3 vezes 1 é 2 vezes 3, 6 positivo, troca o sinal, menos 6, certo? Então, agora a gente pode organizar isso aqui. Lembrando que a gente vai o quê? Igualar a zero. Então, igual a zero. Agora, a gente pode organizar isso aqui. Tudo que é x, a gente vai juntar. Então, menos 8x com mais 2x vai ser menos 6x. Os y, a gente tem menos y e mais 3y. Então, a gente vai ter mais 2y. E números que estão sozinhos, temos o menos 6 e o mais 8. Então, menos 6 com mais 8 é igual a 2, igual a zero. Bom, aqui a gente chegou na equação geral da reta. Se a gente quiser transformar isso na reduzida, a gente simplesmente isola o y. Então, a gente passa tudo, a gente vai deixar o y desse lado e passa tudo que sobrou para o outro lado. Então, vai ser 2y igual 2, quer dizer, o menos 6x passa para lá, negativo, ele fica positivo. O mais 2 passa para lá, menos 2. E agora, a gente passa o 2 dividindo. Então, vai ser 6x sobre 2 menos 2 sobre 2. Agora, a gente pode dividir o 6 pelo 2, que vai ser 3x. E dividir o 2 pelo 2, que vai ser 1. Então, essa aqui é a nossa equação reduzida, e essa sim, a gente pode ver que é uma reta crescente, porque o A é positivo, e ela corta no menos 1, no eixo Y, tá bom? Uma coisa interessante do determinante, pessoal, é que, por exemplo, às vezes ele pode dar 3 pontos para vocês, que nem tem aqui nesse desenho, ponto A, P e B, e ele pode perguntar se esses pontos estão alinhados ou se eles estão desalinhados. Então, eu posso calcular o determinante nesse caso também, igualzinho a gente fez antes, só que de vez para 2 pontos, a gente vai fazer para 3 pontos. Então, a gente coloca xb, yb, que ele vai dar para a gente, no caso, xp, yp e xa, ya. Que são as coordenadas desses pontos. E aí, a gente completa a terceira coluna com 1. E a gente calcula esse determinante.
Se ele for igual a zero, significa que esses pontos estão na mesma linha, igualzinho tá aqui, tá? Então, aqui o determinante é zero. Agora, se o determinante der diferente de zero, significa que esses 3 pontos, eles estão desalinhados, ou seja, eles podem estar tipo assim, né? E aí o que é legal, às vezes ele pode perguntar a área que é formada pelo triângulo desses 3 pontos. E essa área desse triângulo formada pelos 3 pontos nada mais é do que esse determinante que você calculou dentro do módulo. Se ele for negativo, vai ser positivo, porque a área é sempre positiva, dividido por 2. E aí você consegue achar a área de um triângulo formado por 3 pontos que não estão na mesma reta. Bom, gente, esse foi o final da aula. E assim, nessa segunda parte da aula, a gente aprendeu sobre a equação geral da reta. A equação geral da reta nada mais é quando todos os meus fatores estão de um lado da igualdade e está tudo igualado a zero. Eu posso chegar nela simplesmente pegando a minha equação reduzida e passando tudo para um lado só, ou eu posso pegar, se a questão me der 2 pontos da minha reta, eu posso colocar esses 2 pontos no meu determinante e achar o meu determinante. E aí eu vou ter a equação geral da reta. A gente também aprendeu a achar a distância entre um ponto a uma reta. E a gente aprendeu a formulinha para fazer isso utilizando a equação geral da reta. Então, é por isso que a equação geral da reta ela é muito utilizada também. E aí é aquela fórmula lá, achou a Beyoncé em cima da raiz do arbusto, tá bom? Eu vou deixar o material para vocês estudarem, exercícios para vocês fazerem. E boa sorte, espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida pode mandar pra gente, tá bom? Bons estudos!